nós tivemos mais uma falha importante no rompimento desses R$ 4 e na nossa estrutura de baixa, então vamos ficar muito atento aí aos próximos dias nas ações da Mitre, tá? Que vão ser decisivas para nossa tendência ser revertida para alta ou até mesmo a gente ter mais um movimento de recuo antes de uma nova tentativa. Então essa região continua sendo cada vez mais importante, vamos analisá-la toda de novo e tentar entender esse contexto mais provável para os próximos meses para as ações da Mitre. E também vamos trazer notícias, fundamentos, preço justo, vídeo completo para vocês. Então fiquem atentos até o final. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Mitre MTRE3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver, o gráfico tá bem interessante, tá? A gente teve, que nem eu falei agora, uma rejeição muito importante nessa região dos R$ 4, perdão, que é toda essa região de acumulação aqui em cima, tá? Então a gente ainda tá preso nessa estrutura de baixa, isso pode e deve empurrar o preço da ação um pouquinho mais para baixo, mas a gente sim tem que ficar de olho aqui, porque o sinal de reversão pode ser muito rápido e a gente romper essa estrutura e ir em direção ao nosso preço-alvo, tá? Então vale a pena vocês ficarem ligados em todos esses detalhes que eu vou trazer para vocês, tá? Mas antes de a gente continuar, não esqueça o nosso canal de criptomoedas no primeiro comentário fixado e também no final do vídeo, já clica lá, se inscreve. Em breve também o mercado de criptomoedas vai subir bastante, aproveitem e deem uma olhada aí nas outras análises no final do vídeo. Tem muita ação barata na bolsa, essa correção pode ser importante para abrir novas oportunidades, então fiquem de olho aí, que é importante, tá? E também não esqueça o nosso curso para quem quer parar de comprar na hora errada, perder dinheiro, aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo. Primeiro link aí da descrição e também no primeiro comentário fixado, vocês adquirem e entram para nossa comunidade lá no Telegram, onde a gente está sempre discutindo cenários, tudo de maneira vitalícia, tá? Então aproveitem aí no primeiro comentário fixado, tá? Então vamos lá, gráfico semanal aqui das ações da Mitre. O que a gente consegue projetar de importante? Primeiro, se a gente puxa esse gráfico no semanal aqui, a gente já vai ver como essa região de 13,30 até R$ 4 é uma região importante. Inclusive, para quem acompanha nossas análises, esse retângulo vermelho justamente nessa região é a minha zona de compra de longo prazo para minha estratégia na ação da Mitre. Então, vê que a gente está há um bom tempo dentro dessa região. Inclusive, a gente pode ainda dar mais uma recuada. Como a gente vê aqui, né, o maior volume de negociação está justamente nessa zona que a gente está agora, entre R$ 13,50 e R$ 4, mas eu boto a minha zona um pouco mais abaixo, justamente por causa desses fundos aqui, que na minha visão é o fundo real da ação e é a região mais importante que a gente tem que ficar de olho, que é os 13,30, tá? Ó, toda vez que o mercado tocou aqui, ele jogou a ação para cima, inclusive aqui ele rejeitou duas vezes essa perda dos 13,30, então por isso que é a minha região mais importante, tá? Mas a gente também está preso nessa linha de tendência de baixa aqui. Inclusive, a gente trouxe já algumas análises dizendo que a ação poderia explodir qualquer hora, tá? A gente podia ter um movimento forte de alta, então valia a pena sim ficar de olho na ação da Mitre. Mas a gente está falhando miseravelmente todas as tentativas de romper esses R$ 4, tá? A gente vê que a gente tentou uma semana, na semana seguinte a gente já não validou, voltou, e olha como a gente já tentou aí praticamente 3 vezes romper essa região dos R$ 4, então aí já torna um problema, né, para a gente ficar atento dessa possível rejeição desse rompimento e jogaria a gente para mais um teste lá no fundo, tá? No gráfico diário, a gente vai ver justamente isso, olha como a gente teve testes importantes, a gente estabeleceu essa linha de tendência de baixa aqui nos 4,40, depois a gente fez um toque, dois toques, o terceiro toque, o mais importante de todos, ó, porque como a gente perdeu o fundo anterior, rejeitou a perda desse fundo, a gente veio com força, bateu nos R$ 4 de novo e voltou. Então esse teste vai ser importante, justamente porque a gente vai testar esse fundo aqui que foi rompido e desrompido dos três. E então vai ser uma validação bem interessante, porque a gente teria aqui ó, um falso rompimento de fundo, formação do pivô, rompe estrutura de baixa, forma o nosso pivô aqui no gráfico diário, tá? Que a gente vai olhar daqui a pouco. E aí a gente pode seguir o nosso cenário de alta. Caso a gente falhe em se manter acima dessa região aqui dos 3,65, aí a gente pode ter o nosso cenário mais baixista que a gente vai ver agora também, tá? Então no semanal a gente ainda tem que ficar de olho nessa região que ela ainda é bem importante, tá? Então aqui ó, o que a gente pode
projetar, tá? Ah, primeiro importante, muito importante, quem não é inscrito no canal já se inscreve, ativa a notificação, deixa like, dê a opinião de vocês e o que que vocês acham da ação da Mitre, vocês gostam, não gostam, tá? É muito importante a opinião de vocês aqui pro canal, tá? Então não se esqueçam também, né, de se inscrever, me ajudar a bater aquela meta modesta aí de 10 mil inscritos até o final do ano, então dá aquela força bacana e tem a nossa área de membros também no botão aí abaixo do vídeo, então aproveitem aí, muito conteúdo exclusivo para vocês, tá? Então aqui, ó, a gente está no gráfico diário, tá? Vamos corrigir aqui que eu falei semanal, né? Diário. A gente iniciaria o nosso movimento de alta, a gente romperia o nosso topo pela primeira vez. Olha como a gente estabeleceu um topo lá em 12 de julho. Depois disso, a gente não fez mais nenhum topo acima, só topos abaixo, tá? Então a gente fez mais um topo abaixo, outro topo abaixo e agora o último topo justamente nessa região aqui dos R$ 4. Então, se a gente formar o pivô aqui, rompe esse topo dos R$ 4, que é a linha de tendência de baixa e a formação do pivô, eu já vou considerar a análise ativa e a gente vai poder surfar aí muito provavelmente essa onda para cima. Caso a gente perca esse fundo dos 3,65, aí a gente abriu um espaço para vir novamente testar essa região dos R$ 3. E aí sim, a gente voltando aqui para o gráfico semanal, a gente pode não só vir testar esses 3,30 aqui, como a gente poderia formar um pivô de baixa no gráfico semanal, tá? E aí poderia jogar a gente a fazer até mesmo um falso rompimento de fundo e vir testar os R$ 3 para depois voltar a subir, tá? Mas dentro da minha estratégia não muda nada, porque justamente essa região aqui entre 3,30 e R$ 4 é uma zona de longo prazo que me interessa para ir acumulando, e a partir daí, rompendo para cima ou para baixo, a gente vai tomar a decisão de acordo com o cenário, tá? Mas por enquanto vamos ficar ligado. Caso a gente rompa esses R$ 4 aqui, a gente abre espaço para fechar o nosso gap que ficou em aberto aqui no 5,50, que pelo preço de hoje aí dá uma alta de mais de 50%, o que é muito interessante já, só desse primeiro alvo, mas a gente pode estar falando aí de uma estrutura de longo prazo sendo formada aqui, que jogaria a gente lá para casa dos R$ 9, tá? Então, sim, vale a pena ficar de olho aqui nas ações da Mitre, ela tem um ótimo potencial de longo prazo, mas é aquela coisa, né? O tempo é do mercado, então a gente pode demorar, ficar nessa região mais um tempo, não tem problema, enquanto a gente não perder essa estrutura de longo prazo, tá? Na parte de notícias, é uma notícia agora novíssima, tá? Vendas líquidas de 322 milhões no terceiro trimestre de 2024, tá? Foi uma notícia que saiu agora às 9 horas da noite, né? Então a Mitre encerrou o terceiro trimestre de 2024 com vendas líquidas de 322 milhões, um crescimento de 7,2 em relação ao ano passado, tá? Mesmo sem nenhum novo lançamento. Quando considerado apenas as vendas de estoque, o terceiro trimestre apresentou um aumento de 88% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, tá? Então, bons resultados, né? Na parte aqui de fundamentos, então, a gente vê um preço ao valor patrimonial de 0,40. Na minha opinião, isso aqui está muito barato, a ação está muito barata nesses patamares. A gente está praticamente aí na mínima histórica desse indicador aqui para ação, então eu vejo muito espaço para crescimento. Não é uma ação que dá prejuízo, então não entendo o porquê, para mim está muito barato. Preço sobre o lucro 13,42, a gente já está dando uma bela recuperada em comparação ao ano passado, tá? Então a gente provavelmente está numa curva crescente. Dividendos 4,82 atualmente, 2023 foi totalmente fora da curva, duvido que a gente vá repetir esse cenário de novo, mas mesmo assim a gente tem um histórico maior de dividendos normalmente, tá? Vamos ver como é que vai fechar esse ano. A gente tem margem EBITDA em 6,77%, a gente está um pouquinho abaixo da nossa média histórica desse indicador, então vamos ver como é que vai se comportar daqui para frente. O ROI 2,95%, esse sempre foi estável, com exceção de 2023, que foi um ano fora da curva, a gente sempre teve nesses patamares, tá? E aqui nos resultados, justamente a gente vê o 2023, que foi um ano excepcional, que dificilmente irá se repetir, e a gente tem que usar aí como base realmente os outros anos, e a gente vê que ela é uma ação bem estável, não dá assim altos lucros, mas também não dá prejuízo, e por estar num setor bem complicado, isso já é
um sinal bem interessante na minha estratégia, tá? E a dívida líquida um pouquinho elevada, mas não chega a ser nada preocupante, tá? E na parte do preço justo, aí segundo a fórmula do Benjamin Graham, 7,49, né, R$ 7,49 o preço justo, atualmente em 13,67. Então, vamos ficar de olho nessa região que tem potencial. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo em cima para vocês e se inscrever nos canais de criptomoedas. Valeu!